Eu queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Fecha os olhos. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a tua palavra, Senhor, que tem nos ensinado tantas coisas, ó Pai. A tua palavra que nos trouxe vida e vida eterna, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração neste momento. Eu quero me colocar, Senhor, mais uma vez à tua disposição. Senhor, sempre à tua disposição. Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, ó Pai. Senhor, eu quero ser um canal teu. Senhor, tenha misericórdia. Eu não posso oferecer nada aos irmãos que estão me ouvindo, ó Pai. Mas, Senhor, a tua palavra, ela é eficaz, ela transforma. E eu quero ser usado pelo Senhor neste momento. Me dá sabedoria, me dá unção acima de todas as coisas. Dá inteligência também ao teu povo, para ter entendimento do teu recado, e que o Senhor esteja nos dando direção todos os dias da nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender na nossa vida, para nós termos sucesso, sermos bem-sucedidos, é planejamento. A pessoa que não planeja, muitas vezes ela fica perdida, ela vai de um lugar para o outro, ela não anda em direção alguma. Por quê? Porque ela não tem um planejamento para a sua vida. E às vezes a gente acha que planejar seja alguma coisa
muito difícil de ser feito, mas não é. Planejar é apenas você pensar sobre aquilo que você quer para a sua vida, e quando nós vamos chegando no final de um ano, para iniciar um outro ano, é importante que estejamos planejando. E nós temos ensinado aqui na igreja as pessoas a projetarem as coisas para o próximo ano. Nós temos aqui um projeto que é Projetando 2019, como nós fazemos todos os anos, com jejum e oração, onde nós colocamos aquilo que nós queremos para a nossa família, projetos pessoais, projetos na vida espiritual, sonhos que nós desejamos, nós colocamos ali na presença de Deus. E aqui o livro de Neemias é um livro onde Neemias dá uma lição de planejamento para as nossas vidas. Muitos conhecem muito bem esse livro e sabem disso, sabe que Neemias, além de ser um livro que conta a história dos judeus retornando para a sua nação, através também de Neemias, através de Esdras, e eles estarem retornando ali para a sua nação, também conta e mostra como Neemias planejou, o que ele fez para que as coisas tivessem sucesso. A palavra de Deus nos diz que ele tinha um objetivo, um projeto, e a primeira coisa que nós temos que ter, por isso eu estou falando aqui, nós temos que ter um projeto na nossa vida. Você tem um projeto de vida para o ano 2019? Você projetou alguma coisa? Você tem sonhado com alguma coisa? Em estudar, um novo trabalho, para a sua família, a vida espiritual? Talvez você nunca parou para juntar a sua família para orar junto. Quem sabe não seja um projeto que vai mudar a história da sua família no ano de 2019, né? Quem sabe você possa projetar na sua vida espiritual também, de estar separando um culto de oração durante a semana para você vir orar aqui na igreja, e com certeza Deus vai mudar a história da sua vida. Quem sabe você nunca leu a Bíblia inteira, nunca leu. Nós já estamos aqui na igreja com esse projeto há mais de 20 anos, de ler a palavra de Deus. E eu garanto para vocês que eu li esses 20 anos, eu li a Bíblia, cada ano, e cada surpresa, cada vez que Deus, é uma disciplina que a gente impõe na nossa vida, e que passa a fazer parte da vida, e que vai mudar a história, que é importante. São projetos que a gente coloca para a nossa vida, e especialmente eu estou falando aqui da vida espiritual, que podem mudar a sua história totalmente, porque quando nós somos abençoados espiritualmente, as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas dia a dia sobre a nossa vida. Mas é claro que nós temos projetos pessoais, nós temos sonhos a serem realizados, e eu acredito que você precisa estar colocando isso no papel, não só na sua cabeça, mas no papel. Senhor, eu quero projetar. Sabe por quê? Porque isso ajuda a gente a ter fé. Quando a gente coloca no papel e traz diante de Deus. Nós estamos com esse projeto há muitos anos, no final de ano, de orar e jejuar pelos projetos. E quando eu vou fazer os projetos, como eu fiz desse ano, de 2018 para 2019, eu tenho todos os projetando de todos os anos guardados. E eu começo a ler, e aquilo me enche de fé, porque eu vejo tanta resposta de oração que Deus deu, quanta vitória Deus deu, quanta coisa boa Deus pôde fazer na minha vida, e alguns projetos que eu sonhei e que Deus não respondeu,
E eu olho para trás e falo: Senhor, graças ao Senhor que o Senhor não respondeu. Não ia ser bom para mim, não ia ser bom para minha família. Projetos que às vezes a gente ora e coloca e Deus não responde. Mas a primeira coisa, como eu falei aqui, você tem que ter um projeto. E qual que era o projeto de Neemias? O projeto de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele, no versículo 3, ele pergunta, né, sobre os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ele pergunta para Anani, um dos seus irmãos, e a resposta é essa: olha, tem um pessoal lá, mas eles estão totalmente empobrecidos, eles são atacados pelos inimigos. Por quê? Os muros foram derribados e as portas queimadas. Então entra e sai quem quer, assaltantes entram a hora que querem, os inimigos entram a hora que querem. E o projeto de Neemias era a reconstrução dos muros. Ele colocou isso no seu coração. Quando nós colocamos no nosso coração um projeto, seja ele espiritual, seja ele material, na sua família, sonhos, seja o que for, nós colocamos diante de Deus, nós temos que definir. Neemias não tinha muito bem definido no seu coração, ele estava orando. Quando ele começa a orar, é para a reconstrução dos muros de Jerusalém, e que as portas que estavam queimadas fossem assentadas novamente. Esse era o sonho de Neemias, o projeto de Neemias. Então ele tinha um sonho, ele tinha, e nós precisamos estar projetando. Quais são os seus projetos? Projete, coloque de verdade no papel diante de Deus. E nós vemos, quando nós vemos a palavra de Deus, nós sabemos que Deus é um Deus de projeto. Logo em Gênesis, Deus projetou. Ele não criou nada fora de ordem, nada fora de ordem. Vou criar o homem primeiro e vou colocar ele aqui nessa terra, sem luz, sem terra, sem os animais, sem as plantas. Não, houve uma ordem, um planejamento de Deus. O Espírito andava sobre as águas, tudo escuro, haja luz. Houve luz, porção, firmamentos, terra seca, mar, luminares, plantas, tudo um planejamento feito por Deus para que Ele colocasse a coroa da criação, que era o homem, ali no jardim do Éden, nessa terra. Deus, Ele planejou todas as coisas. Deus planejou tanto que Ele sabia que o homem ia cair, e Ele planejou que do filho da mulher que Ele tinha criado, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus Cristo, que foi esse filho da mulher, projetado, planejado por Deus, Ele nasceu nessa terra, e Ele também tinha um projeto de vida. Jesus Cristo não nasceu e saiu pregando, não, Ele cresceu como um menino, uma criança, viveu como criança. Nós vimos Ele adolescente com 12 anos, já conhecedor da palavra, discutia com os escribas e fariseus, está se preparando para o grande momento, planejando. Ele escolhe 12 quando chega aos 30 anos, que era quando os sacerdotes assumiam no templo, porque ele era o nosso sacerdote também, tudo planejado por Deus e por Jesus. Ele escolhe 12, ele treina 12, ele escolhe 70, treina os 70, e ele vai treinando, e ele sabe todo o seu trajeto, 3 anos de ministério, e sabia que chegaria o momento que ele teria que ser entregue na cruz do Calvário para morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo planejado, projetado.
E nós às vezes achamos que temos que levar a vida de qualquer jeito. Não, nós temos que ter planejamento. Aqueles que planejam desde muito novos, não, eu quero é isso para a minha vida, eu sonho com isso, eu corro atrás disso, eu não desanimo, eu não desisto, eu vou atrás do meu projeto. É assim na cabeça de Neemias, o projeto de vida dele, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora, segundo, ele fez isso de qualquer jeito? Não, ele colocou o seu projeto diante de Deus com jejum e oração. No versículo 4, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como você tem feito seus projetos e tem lutado por eles sozinho? Nós somos tolos quando fazemos isso. Nós colocamos Deus de lado, em vez de colocar Deus no projeto. Quando nós colocamos Deus no projeto, e como é que nós vamos colocar isso? Jejuando e orando. Sabe por quê? Porque os nossos projetos são falhos. Muitas vezes, eles vão fazer com que a gente dê cabeçada, que a gente erre no caminho, porque nós às vezes achamos que aquele projeto vai fazer bem para a gente, vai ser bom para a gente, mas quando nós jejuamos e oramos, aí é diferente, porque nós começamos a colocar Deus no projeto, e nós precisamos colocar Deus no projeto. E você vê assim, que Jesus Cristo, ele teve um projeto, mas o que Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fez antes de começar o seu ministério? Ele foi para o deserto, jejuar e orar. O projeto dele não foi feito de qualquer jeito, e muitas vezes nós vemos Jesus Cristo jejuando e orando, muitas vezes, na palavra de Deus, ele dizendo isso. Então, se nós queremos que os nossos projetos tenham sucesso, nosso exemplo maior é Jesus. Então vamos fazer como Jesus, vamos jejuar e orar. Tem cristãos que, se você perguntar a ele, se algum dia na vida dele ele jejuou, ele não sabe nem o que é isso. Jejum é a arma espiritual que Deus nos deu. A oração é uma dinamite que Deus colocou nas nossas mãos para explodir as cadeias do inferno. Nós temos armas potentes para nós colocarmos os nossos projetos, e nós muitas vezes nós preferimos ir com a nossa cabeça. O jejum e a oração é uma forma de Deus entrar no nosso projeto e aperfeiçoar o nosso projeto. Às vezes, quando a gente está em grupo discutindo, surge um projeto, e um projeto bom, mas um irmão ou uma pessoa na empresa, seja onde for, ele dá uma outra ideia e acrescenta aquele projeto. Se a ideia de uma pessoa já ajuda, e a palavra de Deus nos diz isso, né, que na multidão dos conselhos você consegue ter sabedoria. Pensa bem, se a gente coloca Deus no projeto, através do nosso jejum e oração. Senhor, estou com esse projeto aqui. Neemias certamente pensou, eu quero ajudar meus irmãos, está lá, eu sou copeiro do rei, eu estou vivendo bem no palácio, não corro risco nenhum, estou comendo do melhor, está tudo bem na minha vida, mas a minha cidade, a cidade dos meus pais está destruída, e eu desejo muito ajudar, e eu sei que a forma de ajudar é a reconstrução dos muros, eles vão estar protegidos dos inimigos. E aí ele se assenta diante de Deus, chorando, orando, clamando, jejuando, pedindo a Deus a instrução correta para que o projeto tivesse o sucesso
desejado. Então nós temos que fazer isso. A oração mudou o coração do rei. A oração, enquanto ele jejuou e orou, Deus já estava interferindo no coração do rei. Quando ele foi conversar com o rei, foi fácil de conseguir as coisas. Não porque Neemias era muito esperto, mas porque Deus, Ele interfere na nossa vida através do jejum e oração. Ele muda o coração do rei, Ele muda as leis para que nós possamos ter o sucesso desejado. Ele muda as situações quando nós resolvemos jejuar e orar. Então, se nós fizermos isso, com certeza nós vamos ser mais abençoados nos nossos projetos. Terceira coisa que nós vemos na vida de Neemias, que está no capítulo 2, nós não vamos ler, mas do versículo 11 a 16, vou só comentar com vocês. E é uma coisa que nós precisamos fazer quando nós projetamos alguma coisa, nós estamos planejando alguma coisa, nós temos que analisar tudo antes de começar. Analise antes de começar. O que Neemias fez? Ele pegou alguns homens, poucos homens, certamente estrategistas, conhecedores de construção, sabiam como fazer, pessoas que iam analisar juntamente com ele como era a situação, o que eles precisariam de material para construir o muro, se aquilo que eles tinham trazido era o suficiente, quanta mão de obra eles precisariam para que aquilo acontecesse. Eles analisaram todas as coisas. Quantas vezes nós entramos em projetos, primeiro sem perguntar para Deus, não oramos nem jejuamos, fazemos uma sociedade sem perguntar para Deus. Não faça isso, meu irmão, nunca faça uma sociedade, não case sem perguntar para Deus, não faça nenhum projeto sem jejuar e orar, sem perguntar para Deus, mas analise todas as coisas. Tem gente que abre empresa, achando que abrir empresa é a coisa mais simples do mundo, sem conhecer do negócio. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque não analisou tudo antes de começar. Nós precisamos ter treinamento, nós precisamos estudar a situação, nós precisamos saber tudo que envolve aquilo ali que nós estamos lidando. Então, todo projeto que você for fazer, até na igreja, muitos irmãos chegam perto de mim e falam assim: pastor, estou com um projeto maravilhoso, e etc. Tal. Eu só falo com eles, e aqueles que são líderes sabem disso, que vêm me procurar. Recursos humanos e recursos financeiros primeiro. Você tem recursos financeiros para isso? Nós temos, e temos recursos humanos, dá para começar o projeto? Por quê? Porque senão vai dar errado, achando, vamos fazer de qualquer jeito, nós temos a bênção de Deus. Não é assim que nós fazemos. Nós temos a bênção de Deus sim, mas nós temos que analisar todas as coisas. Não dá para ir fazendo as coisas de forma atabalhoada, de forma errônea. Cada erro que a gente comete num projeto são frustrações que às vezes vão impedir da gente entrar em um novo projeto, de sonhar, porque nossos sonhos vão sendo frustrados, e a maior parte das vezes é porque nós não analisamos se vai ter condições ou não de fazermos isso. Então, nós precisamos ter isso. Deus, Ele analisa todas as coisas, até para o nascimento de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, lá em Gálatas capítulo 4, que Ele veio na plenitude dos tempos. O que significava isso? Que Ele veio no momento adequado, um momento muito propício para que Ele viesse, porque seria muito fácil de ser divulgado. Primeiro, não estava tendo guerras, porque os romanos dominavam tudo. Então tinha as grandes
vias onde o povo podia circular de um lado para o outro. Paulo pulava de um país para o outro para pregar o evangelho, sem essas barreiras que existem hoje, muitas vezes de um país para o outro. Para você ir pregar nos Estados Unidos, você tem que ter visto, você tem que ter isso, tem que ter passaporte, tanta coisa. Não era a plenitude do tempo, o tempo adequado. A língua que dominava era o grego, tanto é que o Novo Testamento foi escrito no grego. Era a língua que dominava. Qualquer país tinha, às vezes, a sua língua, né? Como os romanos tinham o latim, mas tinha o grego. Então eles entendiam perfeitamente, era muito mais fácil a propagação do evangelho. Então, uma análise feita por Deus para enviar Jesus Cristo no tempo exato, apropriado nessa terra, nem antes, nem depois. Então nós precisamos ter entendimento que se Deus analisa todas as coisas e nos ensina a analisar todas as coisas, tudo nós precisamos também no nosso coração ter essa análise antes de começar. Não é depois que começou, agora eu estou vendo que as coisas vão dar errado. Não, analise antes. Analise antes. Precisamos estar analisando para não dar errado depois. Quarto, esteja preparado para a oposição nos seus projetos. Virão dificuldades? Sim. E se nas dificuldades você desanimar, o que vai acontecer? O projeto não vai para frente. E muitas vezes a oposição vem lá de fora. Lá de fora, Satanás, ele levanta os inimigos, como ele levantou Sambalate, Tobias, contra o povo, contra Neemias, contra aqueles que estavam construindo o muro, porque eles não queriam, eles queriam que Jerusalém continuasse destruída, porque assim eles continuariam dominando, e eles não queriam de forma nenhuma, porque eles estavam sendo usados pelo diabo. E quantas vezes o diabo vai levantar pessoas para tentar impedir os projetos da sua vida? Vai colocar pessoas que vão trazer problemas para você. Não, de forma nenhuma, desista. Se é um projeto de Deus, se você orou e jejuou, se você analisou para fazer aquele projeto, então vá em frente, repreenda, como Neemias repreendeu. Não desanime, não desça para jogar a conversa fora, como Neemias não desceu. Ele falou: eu estou fazendo um grande projeto, é uma grande obra que Deus colocou nas minhas mãos, é um grande sonho, e eu não vou descer com vocês até vale nenhum, porque ele sabia que eles intencionavam era matá-lo. Mas às vezes os inimigos também, né, a oposição vem de dentro de nós, do nosso meio, às vezes no seio da família. Primeiro, o desânimo. Quantas vezes o desânimo faz com que a gente desista dos projetos? Mas vai dar muito trabalho. Toda conquista dá trabalho, gente. Dá trabalho. O menino, para conquistar um curso superior, ele começa lá desde pequenininho. Hoje é pior ainda, que começa com 3 anos, 2 anos, na escola. Tem que aprender, tem que passar de ano, tem que conquistar. Vem o vestibular, que a pessoa fala, é a pior coisa do mundo. E é difícil muitas vezes passar no vestibular. E alguns lutando, porque tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Muitos. E é uma luta. E quantos que desistem no meio do caminho, porque está difícil demais, estou cansado. Mas não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque nós pede força a Deus, ora,
Senhor, é o teu projeto na minha vida, então me ajuda, me fortalece, me capacita, e Deus vai capacitar. Quando Josué ficou desanimado ao entrar na terra prometida, logo depois de Moisés ter morrido, o que Deus falou com ele? Ser forte, corajoso, não desanimes, eu sou teu Deus, eu vou com você, por onde você andar, apenas não se desvie do meu caminho, segue meu caminho, segue minha palavra, e o resto, eu vou com você. Então muitas vezes o desânimo faz com que a gente desanime dos projetos, dá trabalho, tudo na vida para conquistar dá trabalho, e nós precisamos lutar para que isso aconteça. E outra coisa também que o texto nos mostra aqui é a divisão na família, a divisão numa igreja. Não é que divisão não quer dizer que nós todos temos que pensar igual, não, mas nós discutimos e decidimos ir por um caminho. A família, na igreja tem que ser assim, nós decidimos que temos que ir por um caminho, nós temos que ir por aquele caminho. Se alguém dentro da família trouxer divisão, o que vai acontecer? Não, eu não vou por esse caminho, não, vai trazer problemas. Aqui houve uma divisão, os ricos e os pobres. Neemias teve que interferir para que as coisas acontecessem, para que eles não se dividissem na hora da batalha, na hora de construir os muros, na hora do projeto ser conquistado. De repente, a divisão impede da gente vencer, de a gente conquistar, da gente ir além, da gente avançar. Precisamos, com certeza, estar preparados para oposição. A palavra de Deus nos diz que Deus ordena a bênção sobre a união, quando somos unidos num projeto. Com certeza Deus vai ordenar a sua bênção sobre as nossas vidas. E para nós terminarmos, o quinto, estabeleça como diretriz sempre a palavra do Senhor. O que Neemias fez? Estabeleceu como diretriz a palavra do Senhor. No capítulo 1, que nós lemos, ele diz perfeitamente: olha, o Senhor falou com o teu servo Moisés, que se nós desviássemos, o Senhor deixaria a gente em situação difícil, mas se nós retornássemos ao Senhor, o Senhor nos acudiria, o Senhor nos ouviria novamente. Então ele coloca o seu projeto de vida, o seu sonho da reconstrução dos muros, em cima de quê? Da palavra de Deus. Ele fala: Deus, o Senhor prometeu, eu estou me lembrando disso, que se nós afastássemos, nós nos afastamos mesmo, nós merecemos ir para o cativeiro, nós merecemos ter a nossa cidade destruída, e eu peço perdão por isso, pelos nossos antepassados, por mim, pelos meus antepassados, eu peço perdão por isso, mas o Senhor também prometeu que se voltaria para a gente, se nós nos arrependêssemos. Então ele coloca os seus sonhos, os seus projetos na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 8, versículo 8 e 9, eu queria ler com vocês, diz o seguinte: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredirei e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Neemias, ele se lembra desse texto, ele coloca o seu sonho em cima da palavra de Deus,
Tem pessoas que querem ser abençoadas e falam: Senhor, me abençoa. E os seus projetos estão em cima de coisas que não estão na palavra de Deus. Você não vai receber essa bênção de Deus. Não vai receber. Tem pessoas que pedem a bênção de Deus em um negócio que envolve corrupção. Deus está nesse negócio. Você pode pedir o ano inteiro, jejuar e orar, que Deus não está nesse negócio. O traficante pode orar e jejuar o ano inteiro e pedir a bênção sobre a sua boca de fumo. Deus está nesse negócio? Nunca. Aqueles que vendem bebida alcoólica podem pedir a bênção de Deus. Quantas pessoas estão alcoolizadas? Quantas pessoas que estão destruídas? Quantas mortes causadas pelo álcool? E a pessoa vende álcool, bebidas alcoólicas, e quer que Deus o abençoe. Sinto muito, meu irmão, minha irmã, Deus não está nesse negócio. Deus não pode abençoar isso. Deus não pode. Você pode trabalhar e até conquistar as coisas, mas que Deus não está nisso, não está. Porque nós temos que basear nossos projetos, nossos sonhos naquilo que a palavra de Deus nos diz. O capítulo 8 de Neemias, versículo 2, diz o seguinte: assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender, o que ouviram no primeiro dia do 7º mês. Um dos segredos do sucesso dos nossos empreendimentos é nós depositarmos toda a nossa fé na palavra de Deus, é nós seguirmos a palavra de Deus. Se tiver fora da palavra de Deus, Deus também está fora. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você quer ter um ano abençoado, um ano vitorioso, um ano de sucesso, e Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode mudar a história, Deus pode colocar sonhos novos na sua vida. Você pode planejar, projetar, e Deus vai abençoar, se tudo que você está fazendo está debaixo da bênção de Deus. E só está na bênção, debaixo da bênção de Deus, quando nós nos afastamos dos pecados, quando nós estamos longe daquilo que vai nos corromper. Prefira ficar com Deus. Os muros estavam destruídos há muitos e muitos anos. Mais de 70 anos. Só o tempo de cativeiro foi 70 anos. E Neemias, porque ele entregou nas mãos de Deus, com jejum e oração, porque ele analisou com critério como ele ia fazer aquilo ali, chamou pessoas para ajudá-lo. Eram poucos homens, o texto nos diz poucos homens, que certamente o aconselharam: como é que nós vamos fazer isso aqui? Ele se preparou para qualquer oposição, e ele venceu porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós podemos vencer toda e qualquer oposição. Por isso, os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Pensa bem o tamanho das muralhas. Quem já foi em Jerusalém pode imaginar
muito bem aqueles muros caídos, as portas queimadas, e em 52 dias, sem o que nós temos hoje de preparo na construção civil, era braçal, tudo braçal. Carrega pedra, levanta pedra, põe no lugar, coloca a massa que eles tinham para colocar os muros, serra a madeira com serrote, para construir os portões novamente, colocando tudo no lugar. 52 dias, eles obtiveram a vitória. Então, quando nós projetamos, como Neemias projetou, certamente a vitória virá mais rápido do que você pensa, no nome de Jesus. Você acha que no melhor dos pensamentos, Neemias achou que ele ia reconstruir aquele muro em 52 dias? Nunca. Ninguém, nem os seus analistas que foram ali com ele, certamente eles foram andando, vai dar trabalho, nós vamos ter que convencer o povo a trabalhar, nós vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que arrumar pedra nova, vai dar um trabalho bom. No melhor dos sonhos, ele não imaginava que em 52 dias aqueles muros seriam reconstruídos. E se nós fizermos como Neemias, muito menos tempo do que você imagina, o seu sonho será realizado no nome de Jesus. O seu projeto será alcançado em nome de Jesus. Não porque você seja o mais inteligente, o mais sábio, o mais preparado, mas porque Deus vai estar com você e vai te dar a vitória no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você pensasse agora em projetos que Deus tem colocado no seu coração. E eu queria que você fizesse daquilo que nós falamos nessa noite um plano para os seus projetos. Tenha projetos. Tenha projetos. Aperfeiçoe os seus projetos através do jejum e oração. Analise tudo. Peça orientação de pessoas. Analise. Peça orientação. Será que isso vai dar certo? Se prepare para a oposição. E a melhor forma de nós nos prepararmos é estarmos certos que Deus está no nosso projeto e que a palavra de Deus é o alicerce para o nosso projeto. Aí nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar, e muito antes do que você pensa, Deus pode te dar a vitória e a bênção. A palavra de Deus nos diz que toda escritura é inspirada por Deus, toda a escritura, de Gênesis e Apocalipse, para nos corrigir, para nos instruir, para trazer salvação. Então a palavra de Deus, principal objetivo é que Jesus Cristo seja o centro da nossa vida. Cristo, o centro, porque Ele é salvação. Mas a palavra de Deus também, ela veio para trazer instrução,
e sabedoria para nós vivermos nessa terra e termos os nossos sonhos realizados, os nossos projetos alcançados. E eu queria orar com você. Se você tem algum projeto que você não alcançou ainda e que você quer colocar diante de Deus nessa noite, fala: Senhor, eu entendi a tua mensagem e eu quero mais do que ter esse projeto, eu quero jejuar e orar. Eu quero, se for necessário, pedir ajuda para analisar melhor se isso é de Deus, se é isso mesmo, se eu devo ir nesse caminho, se esse projeto está de acordo com a tua palavra. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, fique em pé e nós vamos orar juntos. Nós vamos entregar nas mãos de Deus os nossos projetos, os sonhos que Deus tem colocado em cada um de nós. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus. Ó Deus, eu tenho sonhado, Senhor, eu tenho sonhado com projetos na minha vida financeira, se é isso que você tem sonhado. Eu tenho sonhado em aprimorar meus estudos. Eu tenho sonhado, Senhor, em ver minha família salva para Jesus, meu filho, meus pais, meus familiares. Eu tenho sonhado, Senhor, com uma vida espiritual mais abundante na tua presença. Vai falando com Deus. O Espírito Santo está aqui. Ele nos ajuda a orar. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Querido Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra tem me ensinado tantas coisas. E eu sei, ó Deus, que tem ensinado a todos que estão aqui também, ó Deus, porque ela nos instrui. Ó Pai, nessa noite nós queremos colocar diante da tua presença os nossos projetos. Mais do que apenas apresentar os nossos projetos, nós queremos fazer como Neemias, chamar o nosso projeto pelo nome, orar e jejuar por ele. Ó Deus, analisar se é esse mesmo o teu projeto para a nossa vida. Ó Deus, Senhor, quando vier a oposição, nós queremos repreender no nome de Jesus Cristo e estar firme, se esse é o projeto para a nossa vida. Ó Deus, e que o alicerce sempre seja a tua palavra. Senhor, eu lhe peço, ó Pai, que o teu povo esteja sonhando nessa noite, que o teu povo, Senhor, esteja com o coração aquecido pela tua palavra, que o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, possa clamar e orar, Senhor, e se arrepender às vezes dos pecados, como Senhor, Neemias estava ali arrependendo dos seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, completa a obra em cada um de nós. Que 2019 seja um ano muito abençoado e feliz. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em 2018, mas muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer em 2019 nas nossas vidas. Nós queremos colocar os projetos desta igreja, Senhor, nas tuas mãos. Nós queremos projetar coisas novas, ó Deus. O Senhor fez tanta coisa linda durante esse ano, mas, Senhor, nós queremos ver o Senhor fazendo ainda mais, Senhor. Em nome de Jesus, salva mais vidas neste lugar, transforma mais vidas neste lugar. Ó Deus, faça maravilhas, enche essa igreja de dons, que o louvor que sair deste lugar, Senhor, chegue sempre agradável às tuas narinas, que as palavras ministradas neste lugar seja para honrar e agradecer o teu nome. Ó Deus, nós pedimos isso, Senhor, porque nós queremos, Senhor, que o Senhor faça um grande projeto em cima dos nossos sonhos. Ó Deus,
Eu creio que ao acabar aquela obra em 52 dias, Neemias pôde glorificar o teu nome e falar com o Senhor: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E nós queremos dizer para o Senhor: só o Senhor é o Deus da nossa vida, só o Senhor nos encanta, só o Senhor faz maravilhas, só o Senhor pode, Senhor, transformar as nossas frustrações em grandes sonhos realizados. E eu peço, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus.